Bom dia. Vamos dar início à quinta aula teórico-prática de análise espacial e análise de modelos raster. Esta aula é a continuação das aulas anteriores, da terceira e da quarta aula, sendo que na terceira aula calculamos e caracterizamos a bacia de visão, em termos do que é ou não é visível só em termos de quantidades, e na quarta aula caracterizamos a bacia de visão agora em termos de uso e ocupação do solo. Este trabalho permitiu-nos analisar a validade do ponto de observação e saber o que estávamos a observar, e agora vamos calcular o melhor percurso entre a Estrada Nacional e esse posto de observação. Começamos por atualizar o projeto com a rede viária e vamos trabalhar sempre com a área exterior, a área do parque. Vamos isolar as estradas pavimentadas e agora vamos calcular o menor percurso entre a estrada pavimentada e o posto de observação. Ainda que já exista este caminho, o nosso objetivo é mostrar como é que poderemos marcar ou selecionar a melhor forma de aceder de um ponto ao outro em termos de condições do território. Já isolamos as estradas pavimentadas, vamos agora calcular o percurso. Este percurso poderá ser sem limitação e, se não houver qualquer tipo de limitação à progressão, ele coincidirá com a menor distância entre dois pontos, ou poderá ser calculado com base em limitações físicas, por exemplo, a morfologia do terreno, ou em limitações económicas, ou seja, o custo e o valor do terreno. Poderá ainda ser feito com base na combinação conjunta de limitações físicas e económicas. Temos que trabalhar na área exterior a toda a área de estudo, uma vez que o posto de observação está fora do parque e porque poderia ser necessário passar parte do percurso por fora do parque de modo a reduzir custos. Comecemos por analisar a ferramenta Distance, que está dentro do Special Analyst Tools e que vai permitir fazer todo este tipo de cálculo. Esta ferramenta aparece por ordem alfabética, no entanto, não significa que tenhamos que utilizar esta ordem de cálculo ou que tenhamos, inclusive, que utilizar todas estas ferramentas. O que é preciso é que o utilizador saiba o que é que pretende fazer, saiba conceber o esquema de trabalho para depois saber ler as instruções de cada uma destas ferramentas e definir qual é a ordem correta de cálculo. Portanto, se nós considerarmos que não há qualquer limitação, a menor distância entre os pontos vai coincidir ou vai estar muito próxima da distância euclidiana. Comecemos por relembrar esta ferramenta. Portanto, Distance, dentro do Special Analyst, Euclidean Distance. O programa pergunta distância a partir de onde? Do posto de vigia. Aonde é que vamos gravar o nosso resultado? Na pasta das grelhas. Vamos aceder ao Environments, dizer que queremos que o cálculo seja feito para o limite exterior, portanto para o limite retangular, e dizemos que a dimensão do pixel tem que ser igual à do modelo digital do terreno, ou seja, da TineGrid. Definimos os limites de cálculo, definimos a resolução espacial e o programa devolve-nos a distância euclidiana entre o posto de observação e tudo aquilo que está à sua volta. Quanto mais afastado, necessariamente seria maior a distância. Se fizermos uma ampliação à parte que compreende a rede viária pavimentada e o parque, podemos verificar, pelos círculos concêntricos, que a menor distância entre a rede viária ou estaria neste ponto ou estaria neste ponto. Se fizermos o mesmo cálculo, agora utilizando a rede viária pavimentada como fonte de cálculo, ou seja, como origem dos cálculos, podemos ver que aquilo que o programa faz é calcular equidistâncias para cada uma das margens da estrada e definir essa imagem. Reparem que a situação mais curta continua a ser neste local. Vamos agora utilizar uma ferramenta específica para calcular caminhos. E essa ferramenta designa-se por Cost Path, ou seja, percurso ponderado por um custo qualquer, e vai coincidir com o menor custo desse percurso.
Ao abrirmos a ferramenta, portanto, Special Analyst, Distance, Coast Path, o programa pergunta qual é o local que queremos alcançar. Reparem que na ferramenta anterior o programa perguntava a partir de onde vamos fazer o cálculo, agora o programa pergunta aonde queremos chegar. A seguir pergunta aonde é que está o custo de progressão em função da distância. Este custo de progressão não é mais do que a distância aos pontos de origem, ou seja, qual é a distância à rede viária. E pergunta pelo backlink raster, ou seja, por um ficheiro raster que caracteriza o custo de retornar a cada uma das células de origem. Uma vez que para podermos utilizar o coast path, o programa nos pede o coast distance e o coast backlink, nós temos que começar por calcular estas duas variáveis e só depois é que podemos utilizar o coast path. Voltamos ao nosso menu de ferramentas e, portanto, se para calcular o coast path precisamos do coast distance e do backlink, temos que calcular essas variáveis, abrimos novamente o Special Analyst e começamos por calcular o coast distance. Agora, o programa volta a perguntar qual é a origem do cálculo. Definimos que é a rede viária. E pergunta-nos qual é o custo de progressão. Se nos pede o custo de progressão e nós não temos essa informação, temos que voltar a fechar a ferramenta e calcular o coast raster. O que é o coast raster? É um ficheiro que vai estar por baixo destes cálculos e que vai condicionar a progressão a partir das margens da estrada. Portanto, temos que começar por criar este ficheiro e este ficheiro é criado através de rotinas de álgebra cartográfica ou rotinas de reclassificação e não através de nenhum destes menus dentro do Distance. Vamos calcular, uma vez que não queremos qualquer limitação, que não há limitações à progressão, ou seja, uma progressão sem custos, vamos ter que criar uma superfície de custo unitário, ou seja, dizer que o custo de progressão é igual em todas as direções e em todos os sentidos. Para isso, vamos utilizar a nossa shapefile de limite, ou seja, o limite exterior a toda a área de estudo. Como? Abrimos a tabela de atributos, criamos um novo campo que designamos por custo unit, ou seja, custo unitário, vai ser um inteiro com um dígito, criamos o campo custo unit, preenchemos com o valor 1 e depois convertemos esta shapefile num raster à custa do campo unitário. Portanto, relembrem a aula anterior, onde nós transformamos a shapefile da COS num raster file com base no Code 06, aqui vamos transformar este polígono num polígono unitário à custa do custo unitário. Transformamos e obtemos um raster unitário que, em qualquer uma das posições, vale sempre 1. Já estamos então em condições de calcular o primeiro custo de progressão. Voltamos a abrir o menu, portanto, Arc Toolbox, Special Analyst, Distance, Cost Distance. Primeira pergunta. Distância a quê? À rede viária. Onde está a superfície de custos? No custo unitário raster que acabamos de criar. Onde é que queremos gravar o resultado do Distance Cost? Dentro da pasta de grids. Atenção aos nomes de saída para que se lembrem deles. E reparem que agora o programa também nos permite criar o Backlink Raster que era pedido na ferramenta de Cost Path. Criamos, portanto, a superfície de custos e a superfície de retorno ao pixel original. E quando calculamos agora o Coast Distance, reparem que por ser um ficheiro que tem custo unitário em todas as direções, é muito semelhante ao ficheiro que nós obtivemos através da distância euclidiana. Portanto, não havendo qualquer custo de progressão, calcular a distância ponderada ou calcular a distância euclidiana vai resultar em informação muito semelhante.
Vamos então agora calcular o menor percurso sobre essa superfície. ArcToolbox, Special Analyst, Distance, Coast Path. E agora o programa pergunta: distância para onde? Para o posto de vigia. O campo ID é facultativo. E pergunta qual é o custo de progressão no terreno. É o Coast Distance Unit que calculamos no processo anterior. Qual é a superfície de back coast? É o Backlink Coast Unit que também calculamos no exercício anterior. Onde é que vai sair o resultado? Na nossa pasta das grelhas, e vamos lhe chamar Path Unit para saber que é o percurso sem qualquer custo. Efetuamos o cálculo e o programa diz-nos que a menor distância, ou o menor custo de progressão, é nesta zona. Reparem que é muito semelhante àquele que estimamos anteriormente com base nas distâncias euclidianas. Custo calculado, ou percurso calculado pelo Coast Path, com custo unitário, percurso estimado com base nas distâncias euclidianas, ou na distância euclidiana. Na próxima aula vamos dar continuidade a este exercício, mas considerando que agora há um custo de progressão resultante dos fatores morfológicos, concretamente o declive, e de fatores de uso e ocupação do solo, concretamente a COS 2007. Obrigado pela atenção.